Shalom, povo lindo que vai morar no céu, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de paz e de bênçãos, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. E é por isso que eu estou aqui para trazer esse devocional, essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica para a honra e glória de Deus. Hoje estou aqui sem o meu amado Rodolfo, ele foi ao médico hoje para ver como é que está o coração. Eu creio que em nome de Jesus ele está bem, vai ficar bem para a honra e glória do Senhor. E vamos seguir com a nossa palavra de hoje, que é um capítulo, gente, que eu amo este capítulo. É um capítulo que fala muito ao meu coração. É um capítulo assim que eu gosto bastante de meditar nele, porque tem aqui um acontecimento muito forte, né? Tem um acontecimento aqui com o rei Ezequias, que ele recebe o decreto ali de morte. Você já imaginou? Para e pensa nisso. Você já imaginou? Chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém com uma mensagem para você e fala assim: olha, essa doença aí, esse algo que veio para sua vida é para morte. Acabou. O que você faria? Misericórdia, né? Tem pessoas que só de receber a notícia já morreria. De tão nervoso, de tão nervosa que ficaria. Mas aqui nós vamos ver o posicionamento de um homem que andava com Deus, que tinha ali um compromisso com Deus, mas que logo em seguida, que coisa, logo em seguida ele vai deixar-se sobressair um lado não muito legal que ele tinha, que era ali a prepotência, que era um pouquinho de arrogância, e vai colocar muita coisa a perder. Mas o desfecho ainda é mais surpreendente, porque quando ele percebe que no seu tempo não vai acontecer nada, mas nas futuras gerações, ele meio que se alegra com a palavra, como que quem diz, eu vou ficar bem? Isso aqui importa. Mas vamos estudar esse capítulo, vamos meditar nessa palavra. Fica comigo até o final deste devocional, que eu tenho a plena certeza de que o Senhor falará ao teu coração. É um texto forte, é um texto cheio de detalhes, que Deus possa ministrar ao teu coração, não somente através desse humilde instrumento, mas que a tua leitura possa te abrir os olhos, que você possa ouvir a voz de Deus através da meditação da palavra. Amém? Olha só o que diz o capítulo 20 de 2 a Reis. A doença de Ezequias, a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você imagina esse profeta trazendo esta mensagem? E olha só, no versículo 2, diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei
esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre. Tomaram-na e a puseram sobre. Aleluias. Disse mais: tomai, uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 degraus ou os retrocederá? Olha que Deus extraordinário, ainda deixou ele escolher qual o sinal que você quer. E ele diz: então disse Ezequias: é fácil, a sombra adiante 10 graus, né? 10 degraus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Olha só que contexto, né? Imagine você que o profeta, ele acabou de entregar a mensagem e ele saiu. Quando aqui eu leio esse versículo que diz aqui, né, no versículo 1, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí no versículo 2 já fala: então virou o rei Ezequias. Só que presta atenção, no próximo versículo, o profeta, ele tá saindo já. Então imagino eu que o profeta, ele estava ali com Ezequias, ele deu a mensagem, e eu acredito que Ezequias deve ter ficado em choque com aquela notícia, e o profeta saiu. Não houve ali um diálogo, ao que dá a entender aqui no texto. O texto não exemplifica, não dá detalhes, só diz que o profeta disse a mensagem e logo em seguida ele põe o rosto, então virou o rosto para a parede. Então pode ser que o profeta saiu e ele já se virou para a parede e ele já começou a clamar, ele já começou a falar para Deus: Senhor, ele já começou a clamar por misericórdia, ele já começou ali a se quebrantar diante do Senhor. Sabe, muitas pessoas talvez estão se voltando ali a pessoas e a coisas no momento do desespero, ou no momento que ali a notícia ruim vem. Para onde você tem se voltado quando vem o dia mau, quando vem a notícia ruim? Tem coisas que a gente não espera, simplesmente acontece. Você tá doente e de repente você vai morrer? Como assim? Ali ele já se virou e já começou a se rasgar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor. E aquilo foi algo sincero, porque o próprio Deus falou para o profeta: ei, eu vi as lágrimas dele, eu vi a humilhação dele, eu vi ali, sabe, que ele verdadeiramente entende que quem tem poder para mudar isso sou eu. E por eu ter esse poder, eu vou mudar esse decreto. Sabe, quando você parar de murmurar, quando você parar de reclamar, quando você parar de ficar de mimimi, ficar se colocando como coitadinho, como coitadinha, quando você parar de ficar se colocando como vítima na história e você assumir as suas responsabilidades diante de Deus, Deus vai agir ao seu favor, irmão. Nós precisamos nos posicionar: ei, Deus, sabe, Pai, lembra-te de mim, Senhor. Eu tenho andado, Senhor, em integridade. Eu tenho passado por afrontas. Senhor, não tá fácil. Deus, há tempos que eu venho lutado contra essa enfermidade. Há tempos que eu venho lutado com esse marido. Deus, Pai, eu preciso de Ti, Senhor. De mim eu não tenho mais forças. Sabe, se rasga diante de Deus, meu irmão. Se rasga diante de Deus, minha irmã. Chora, fecha a porta do teu quarto e ora. Mas ora de verdade, de todo o seu coração.
coração, sabe, com sentimento mesmo, coloca pra fora essa dor. Fala pra Deus, Deus, eu tenho sido forte. Eu tenho mantido uma casca de uma pessoa que é uma fortaleza, mas eu não sou, Pai. Eu tô cansada, tá assim, tá assado, tá mal passado. Coloca diante de Deus, seja sincero. Não é pro seu vizinho, não é pra aquela amiga fofoqueira que fica espalhando o seu problema pros outros. Não é para aquele amigo que não te ajuda com nada, mas você sente que ele não vai fazer nada e que tanto fez falar para ele, mas de certa forma eu me sinto aliviado de compartilhar com ele. Ei, se sinta aliviado, aliviada em falar com Deus os seus problemas. Olha o que Ezequias fez. Ezequias, na hora que a má notícia veio, ele não foi procurar ninguém, gente. Ele foi procurar aquele que podia resolver. Nós temos que procurar quem pode resolver. E sabe o que acontece aqui? Passou-se aqui até uma receita para ele da pasta de figo. Ele poderia falar assim, poxa, se o senhor vai me curar, eu não vou fazer nada de pasta de figo, não vou tomar nenhum remédio, não vou fazer nada. Deus não vai me curar? Ei, irmão, ei, irmã, Deus deu sabedoria para os seres humanos, para que eles desenvolvessem qualquer remédio que você tome, qualquer coisa. É Deus que dá sabedoria para os médicos. Gente, tudo está no poder de Deus. Ah, mas de repente você se sente muito bem, joga para cima todos os remédios e não tá mais nem aí para nada, abandona tratamento e não sei o quê. Não é assim, irmão. Não é assim, irmã. Louvado seja Deus se você tem essa fé para jogar tudo pro alto e seguir em frente sem olhar para trás. Amém. Mas tenha convicção no que você está fazendo. Porque se você tem feito um tratamento, se você tem desenvolvido algo já há algum tempo, não vai ser da noite pro dia mesmo. Se Deus quiser, Ele pode fazer? É óbvio que pode. Óbvio, Deus, Ele pode curar agora, nesse momento. Mas se você tem feito um tratamento, se você tem passado por um processo, respeita o processo o qual Deus te colocou para passar. Entenda o que Deus quer que você aprenda, o que você precisa amadurecer nesse processo. Mas se permita viver de acordo com o controle e a direção de Deus. Para de querer ficar aí. Gente, nós precisamos ser maduros na fé, viver verdadeiramente o poderio de Deus sobre nós, em nós, através de nós. Você me entendeu? Dando continuidade ao texto, então olha só, né? Eita, glória, aleluia, Ezequias foi curado, glória a Deus, né? Olha só. Aí o que acontece? Nesse tempo, aí já vem falando aqui, a embaixada da Babilônia, né? O assunto tá mudando. Presta atenção, no mesmo capítulo, versículo 12. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Olha um problema aqui, irmão. Enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Sabe o que ele soube que Ezequias estivera doente? Presta bem atenção aqui nesse detalhe. Porque soube que Ezequias estava doente. E assim, eu estou conjecturando, porque no próximo, isso é o versículo 12, o versículo 13 já diz: Ezequias se agradou dos mensageiros. Então presta atenção. Esse rei, ele mandou esses mensageiros lá porque ele sabia que tinha algo muito especial na vida de Ezequias. Ele sabia que tinha uma proteção extra sobre Ezequias. E ele queria descobrir o que Ezequias tem. Qual que é o segredo desse homem? Presta atenção. Ele queria descobrir qual que era o segredo. O que esse homem tem? Qual que é a essência desse homem? Qual que é o segredo? Poxa, ele estava doente, era uma doença para a morte. O homem tá vivo, tá bem. O que aconteceu na vida desse homem? Não quero saber. Vamos descobrir. Aí, olha só. Ezequias se agradou
dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, né? Então presta atenção. Esses mensageiros chegaram, né? Querendo descobrir qual era o segredo de Ezequias, e ele foi mostrando toda a sua riqueza, tudo que ele tinha. Ei, irmão, quando chegam pessoas na sua casa, quando chegam seus vizinhos, quando as pessoas se aproximam de você para saber qual é o seu segredo, o que faz você ser diferente, você mostra as suas coisas materiais? Você mostra aquilo que os olhos podem ver? Ou você mostra Jesus para as pessoas? Será que nós temos mostrado Jesus? Ou será que a gente tem se ensoberbecido e falado, não, eu tenho mesmo, eu tenho isso, eu tenho aquilo? Não, olha isso aqui. Não, querido, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não teria condições de ter nada se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida. Quando as pessoas chegam na minha casa, na parede da minha casa, já tem lá assim, ó, Jesus, casa de oração. E eu já deixo bem claro, se a pessoa vai fazer uma refeição, a gente não come sem orar. Pode ser quem for. Vamos orar. Sabe por quê, amados? As pessoas estão ali interessadas na sua essência, não naquilo que você tem. As pessoas têm se aproximado de você para saber qual é o seu segredo, qual é a sua essência, para conhecer Jesus. É por isso. Não se ensoberbeça, as pessoas não querem a Ana Paula. A Ana Paula é frágil, é fraca, é falha, erra, peca. Misericórdia da pessoa, Ana Paula. Mas as pessoas se aproximam de mim pela misericórdia de Deus, porque vê Jesus na minha vida. E louvado seja Deus por isso, porque eu de mim mesma não teria nada para oferecer. Eu de mim mesma não seria capaz de estar aqui gravando esse devocional e de estar oferecendo isso para você. Porque essa alegria que eu sinto em estar aqui compartilhando essa mensagem, essa alegria que eu sinto de viver a Cristo, é isso que me mantém viva. Porque senão não teria sentido a vida para mim. Não teria sentido a minha casa, o meu marido, os meus filhos, nada se eu não tivesse a presença de Cristo. Eu sinto que eu não estou só, que há um propósito no meu respirar e por isso eu respiro e vivo a Cristo. É isso que a gente precisa entender, que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, amado, não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com Jesus. E olha o que esse rei caiu na besteira de fazer. Acaba de viver um milagre extraordinário, uma cura. Foi acrescentado anos de vida a ele. E olha como ele me age, gente. Olha só. Ai, credo. Ai, me dá até raiva de Ezequias aqui. Por quê? Que vai se ensoberbecer e vai se render ali a esse sentimento tão mesquinho. E olha só o que acontece, né? Então, ele mostrou tudo, ele agiu daquela forma com esses mensageiros. Não teve nada, né, que ele não mostrasse para eles. No versículo 14 diz: Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: Deu uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo. Tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares.
tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Que triste isso, né? Que triste. Que vergonha. Um homem de Deus que recebeu, sabe, ali essa cura extraordinária, que Deus acrescentou anos de vida, gente, ele ficou, olha só, né? Haverá paz e segurança em meus dias? Tô nem aí com o que vai acontecer depois. Se vai haver paz e segurança em meus dias? Sabe o que acontece? Muitas pessoas vivem a vida sem pensar no amanhã. Ah, eu vou viver mesmo. Eu vou fazer mesmo. Ah, não tô nem aí para dar bom testemunho para meus filhos, para meus netos, para ninguém. Eu vou viver como se não houvesse amanhã. Se eu vou viver bem, o resto, misericórdia, amados. Toda semente que nós temos plantado hoje, toda semente que nós temos regado, que nós temos adubado, tudo que nós temos feito hoje, sim, terá consequências no amanhã, na vida dos nossos. Misericórdia, eu não quero viver o melhor dessa terra e ali sabendo que os meus filhos e a minha descendência vai perecer. Misericórdia, eu oro a Deus e eu peço ao Senhor que as consequências dos meus atos sejam ali diante de mim, ali que eu possa pagar pelos meus erros e não meus filhos, os meus netos, quem não tem nada a ver com isso, pagar pelos meus erros, pagar pela minha falta de amor, minha falta de... Gente, misericórdia. Nós temos que assumir as responsabilidades dos nossos atos e não deixar para os nossos ali colher desgraça, colher coisas ruins. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos ter uma vida plena, abundante, mas que nós venhamos zelar pelo que virá, sim, né? Senhor, eu errei. Eu preciso pagar pelo meu erro. Eu preciso, de certa forma, me consertar contigo, mas misericórdia, os meus filhos, os meus netos não tem nada a ver com o meu erro. Eu errei. Agora ele ficou em paz, ficou tranquilo. Não vai acontecer nada comigo. Que esse sentimento não tome a minha vida e não tome a sua. Que nós possamos ser conscientes dos nossos atos, das nossas ações e possamos, sabe, entender que aquilo que nós semeamos hoje vai ter consequências e que essas consequências a gente precisa ser maduros para poder enfrentá-las. E para a gente concluir aqui esse capítulo, falando que quanto aos mais, atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o arqueduto, olha que interessante, e o arqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só o que aconteceu. Diz aqui o rodapé da Bíblia que o programa de construção de Ezequias, o açude, ligado à fonte de Gion, pelo arqueduto de Siloé, foi construído por Ezequias em preparação para o cerco de Senaqueribe a Jerusalém. 2 equipes trabalharam com ferramentas manuais, partindo das extremidades opostas sob a direção de alguém com uma visão de cima, escavando até que se encontrarem no centro. Esse arqueduto, que atravessa uma extensão de quase 600 metros de rocha pura, foi descoberto em 1880 e até hoje esse túnel estreito e tortuoso continua a receber visitantes. Ele ainda realizou, então, segundo a palavra, algo significativo para o povo, e Deus ainda usou a vida desse rei,
Deus, Ele quer me usar, Ele quer te usar, Ele quer que a gente viva o melhor dessa terra, Ele quer que a gente tenha consciência, Ele quer que a gente tenha prudência com as nossas atitudes. Deus tem coisas extraordinárias, meu irmão, para realizar em você e através de você. Simplesmente ouça a voz de Deus. Simplesmente seja humilde o suficiente para se derramar na presença do Senhor. Seja sincero com Deus, seja sincera com Deus. Eu posso vir aqui à frente e falar algo para você e passar uma imagem para você, mas Deus de verdade sabe quem eu sou e para Ele eu não posso mentir. Para Ele eu preciso ser mais sincera possível. Ninguém engana a Deus, ninguém pode enganar ao Senhor. Seja sincero, seja sincera. Gente, todos nós temos situações. Ninguém é um super crente. Todos nós temos nossos momentos. Mas o que faz a diferença é a maneira que nós escolhemos viver. Como você tem escolhido viver os seus dias? Como você tem se posicionado diante da vida? Você entende que só tem uma vida para viver? Você entende que o agora é o mais importante? Você entende que sim, a gente precisa sonhar, planejar, mas que nós devemos confiar em Deus? Esse é o ponto. Amém? Precisamos confiar. Confia em Deus. Ele jamais vai te decepcionar. Jamais. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Deus, Ele tem sonhos para mim e para sua vida. A gente tem que viver em liberdade, em adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Ai, Nani Azevedo, amo os louvores do Nani Azevedo. Louve a Deus, glorifique ao Senhor, renda graças a todo tempo, amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais este devocional, por esta palavra que nos vivifica, que nos fortalece, que nos transforma, que nos restaura. Senhor, toca este meu irmão do alto da cabeça, a planta dos pés, traga paz, renovo, bom ânimo, alegria, refrigério. Deus, realiza, Pai, se assim é da tua vontade, uma obra linda de poder e de milagres na vida desta pessoa. Pai, que tudo quanto esta pessoa fizer, Deus, possa ser abençoado, possa, Senhor, ali ter prosperidade. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar esta vida, trazendo paz, renovo, bom ânimo, alegria, refrigério. Deus, abençoa a nossa nação. Abençoa, Deus, esse momento que nós estamos vivendo novamente aí, Senhor, à sombra de mais uma possível variante desse vírus, Covid. Nos liberta, Deus. Cuida do teu povo, Senhor. Nos livra desse vírus maligno, Senhor, desse Covid, de toda possível variante. Sê conosco, ó Pai, nos dando livramento, vitória. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom!